Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem essa palavra, que não se esquecessem de deixar o like também, ok? Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, e quarta-feira nós falamos sobre as perguntas que a fé enfrenta. E a pergunta de hoje é: Deus realmente escuta as minhas orações? Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mais uma vez eu digo que é muito bom nós estarmos aqui juntos. Hoje, então, vamos começar com uma pergunta que talvez muitos nunca tiveram coragem de fazer em voz alta, mas no silêncio do nosso coração, com certeza ela já apareceu. Será que Deus realmente escuta as minhas orações? Talvez alguém tenha vivido isso. Você faz orações, você pede, você espera, aí os dias passam, depois de algumas semanas, talvez até meses, parece que nada acontece. Aí nessas horas, nosso coração começa a criar perguntas. Será que Deus me ouviu? Será que minha oração chegou até Ele? Será que eu estou fazendo a oração da maneira certa? Eu também já me fiz essas perguntas. E sabem o que eu descobri? A Bíblia não esconde esse sentimento. Grandes homens e mulheres de Deus também passaram por momentos em que parecia que o céu estava completamente em silêncio. Mas existe uma verdade maravilhosa que hoje nós vamos descobrir juntos. Deus nunca deixa de ouvir um coração sincero. Quando o Tiago fala sobre a oração, ele nos lembra que ela tem poder. Mas esse poder não está nas palavras bonitas. Não está também no tamanho da oração que nós fazemos. E também nem na moção da nossa voz. O poder está em nosso Deus. Fazer uma oração é a gente abrir o nosso coração. É a gente conversar com o Pai. É a gente reconhecer que nós precisamos dele. E Deus sempre escuta quem se aproxima com sinceridade. Talvez a resposta não venha no momento exato que nós esperamos. Mas isso não significa que Deus não ouviu. Significa apenas que Ele continua trabalhando de um jeito que muitas vezes nós ainda não conseguimos enxergar. E tenha certeza, Deus, Ele ouve até aquelas orações que a gente não consegue terminar. Não sei com vocês, mas comigo já aconteceu de começar a fazer uma oração e de repente parece que a gente não encontra mais palavras, parece que esqueceu outra parte de uma oração, né? Comigo isso acontece algumas vezes. Também há aqueles momentos em que a dor é tão grande que a gente apenas suspira. Às vezes os olhos se enchem de lágrimas e o nosso coração parece travar. Mas sabe o que é bonito? Deus entende até aquilo que nós não conseguimos dizer. Deus conhece o nosso coração antes mesmo da gente abrir a boca. Por isso, nunca pense que a sua oração foi pequena demais. Para Deus, um coração sincero vale muito mais do que 1000 palavras bonitas. E o silêncio de Deus não é ausência. Essa talvez seja uma das lições mais difíceis da vida cristã. Quando Deus responde rapidamente, nossa fé se alegra. Mas quando a resposta demora, é aí que nós aprendemos a confiar. Lembram da história de José? Ele esperou muitos anos. Ana fez suas orações durante muito tempo antes do nascimento de Samuel. E Abraão? Abraão também precisou esperar. E nenhum deles foi esquecido. Enquanto eles esperavam, Deus estava preparando algo muito maior. Talvez hoje aconteça o mesmo conosco. O silêncio de Deus não significa que Ele virou as costas,
muitas vezes significa apenas que ele ainda está escrevendo a história. Nem toda resposta é um sim. Quando nós somos crianças, muitas vezes nós pedimos coisas que os nossos pais não nos dão. Naquele momento, a gente não entende, mas mais tarde nós vamos perceber que eles estavam cuidando de nós. E com Deus também acontece do mesmo jeito. Às vezes ele responde sim, outras vezes Deus responde espere, e em algumas situações Deus responde não. Não porque deixou de nos amar, mas justamente porque Ele nos ama. Ele enxerga o que nós ainda não conseguimos ver. E a sua vontade sempre será melhor do que os nossos planos. E a maior resposta é a presença de Deus. Existe uma coisa que eu venho aprendendo ao longo dessa caminhada. Nem sempre Deus muda imediatamente as situações, mas Ele sempre muda alguma coisa dentro de nós. Quantas vezes nós começamos uma oração cheios de preocupação e terminamos muito mais tranquilos? O problema continua ali, mas o coração já não é o mesmo. Isso acontece porque Deus derrama paz sobre aqueles que conversam com Ele. Às vezes, a maior resposta não é um milagre imediato. É a certeza de que Deus continua ao nosso lado. Hoje, então, a gente não vai desistir de fazer as nossas orações. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, mesmo que a gente não entenda o tempo de Deus, nós vamos continuar conversando com o nosso Pai. A oração não serve apenas para a gente apresentar pedidos. A oração também serve para fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais perto nós estamos dele, mais aprendemos a confiar. Talvez exista uma oração que a gente já fez aí há algum tempo. Talvez seja uma oração por um filho, talvez uma oração por um casamento, por uma enfermidade, por uma porta de trabalho. Então hoje, antes de a gente terminar aqui, vamos colocar tudo isso diante do Senhor mais uma vez. Não porque Ele tenha esquecido, mas porque nós confiamos que Ele continua nos ouvindo. Vamos juntos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, meu Pai querido, obrigado porque o Senhor nunca fecha os ouvidos para os teus filhos. Senhor, hoje nós colocamos diante de Ti todas as orações que ainda aguardam uma resposta. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo. Senhor, quando o silêncio parecer difícil, fortalece a nossa fé. Quando a espera nos cansar, lembra-nos de que o Senhor continua trabalhando. Que nunca deixemos de conversar contigo. E obrigado porque podemos chamar o Senhor de Pai. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Se hoje a gente precisava de uma resposta, vamos guardar essa verdade no nosso coração. Nenhuma oração feita com sinceridade é ignorada por Deus. Talvez a resposta venha hoje, talvez a resposta venha amanhã, talvez de uma maneira diferente da que nós imaginamos, mas uma coisa é certa: Deus continua ouvindo e Deus continua cuidando de cada um de nós. Bom, amanhã, quinta-feira, a gente fala sobre os personagens da Bíblia, né? Gente como a gente.
Então amanhã eu os convido para a gente conhecer a história de um jovem que passou por injustiça, esperou durante muitos anos e nunca deixou de confiar em Deus. Vamos falar mais um pouco sobre um personagem que a gente já falou aqui tantas vezes. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de José. Quando Deus está preparando algo muito maior. Então eu te espero aqui amanhã. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E que a gente nunca esqueça que a gente deve continuar confiando, vivendo aí um dia de cada vez e sempre com a presença de Jesus Cristo no centro de tudo. Um abraço a todos, eu te espero aqui amanhã, fica com Deus.